Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o perguntão de hoje e já temos uma pergunta forte aqui, já temos polêmica. Quantos por cento você deixa no Selic? Olha, a pergunta é para mim, né? Então é pessoal. Gente, disclaimer, tá? Não copia o youtuber, tá? Mas eu também não quero me furtar de responder isso aqui. Mas eu tenho que dizer e repetir 1000 vezes. Se eu julgo que o que eu faço é bom para mim, obviamente eu não tenho a condição de julgar se é bom para você. E se eu estiver errando para comigo mesmo, tudo bem, é comigo, entende? Então isso não se aplica a você. Quantos por cento eu deixo no Selic? Zero. Zero, pessoal. Zero, tá? É o depois de ter Selic durante muito tempo e tal. Quando eu saí do Selic em 2019, eu não consegui voltar mais, né? Porque não faz sentido na minha carteira, né? O sentido da minha carteira é acumular taxa real acima da inflação. E isso somente o Tesouro IPCA faz. Ah, Natan, mas hoje o Tesouro Selic está pagando, como é que se diz, 9%, o pessoal está falando em 9%, a taxa na verdade está 13%, né, com uma inflação de 5%, é uns 8%. Mas isso é extremamente volátil, pessoal. Muda e tem mudado muito em todas as reuniões, né? Quanto tempo faz que a gente não tem uma estabilidade da taxa Selic, né, pessoal? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o país, né? A gente teria que ter um período de estabilidade da taxa Selic, como foi lá em 18, por exemplo, em 19, a maior parte do tempo, um pedacinho de 2017 também, em que ela ficou estabilizada a 6,5. Nós não temos mais isso, né? Por isso que tá essa loucura que tá em termos de investimentos. Mas não, eu não invisto nada em Selic. Quais são os prós disso? Bom, os prós disso é que eu estou posicionado em ativos que eu realmente acredito, ou seja, ativos que realmente vão me pagar uma taxa superior à inflação em qualquer cenário, mesmo com Selic a 2, tá? Eu sei que eu terei a minha taxa acima da inflação. Outra coisa favorável é que ao não investir em Selic, eu estou posicionado em prazos mais longos. Os tesouros Selic sempre são muito curtinhos, pessoal. Isso também sempre foi uma queixa muito grande que eu tive com o Tesouro. Mas eu acho que isso ele não vai mudar, porque é estratégia de financiamento, né? Então ele sempre vai ter o Selic ali de 13 e 6 anos. Eu queria que tivesse Selic de 10 anos, de 15 anos. Não tem. Então, perde sentido. Quais são os contras? Os contras é o seguinte, é que eu não estou aproveitando uma taxa boa agora da Selic sem que tu não precisa fazer nada. Tu pode investir e ir para a praia, né? Isso aí eu não estou fazendo. Então eu estou perdendo uma oportunidade aí. A outra questão que eu posso estar perdendo é o seguinte, é que como eu trabalho com zero de Selic na carteira, eu não tenho reserva de oportunidade. Eu estou sempre investindo. Sempre. É um outro jeito, pessoal. É outra filosofia, tá? E isso funciona para mim, funciona. Vai funcionar para todo mundo? Claro que não. Vai funcionar para você? Não sei. Provavelmente não. Porque as pessoas precisam ter ali uma parte no Selic para muitas vezes fazer frente a imprevistos do dia a dia, né? Então é isso, pessoal. Eu tenho 0% no Selic. Eu sei que eu tenho benefícios com isso, tenho prejuízos. Quando as taxas da Selic estão muito altas, parece que eu só tenho prejuízo com isso, o que não é verdade. E, de novo, é uma decisão pessoal, tá? Não copia o youtuber que está te falando isso. Mas tenha o conhecimento. Estude, pense, faça simulações, teste, mas não copia o youtuber, tá ok? Vamos para outra. Nathan, esse vídeo em retrospectiva nos dá qual lição a respeito do Tesouro Direto?
Qual é o vídeo? Eu tenho que trocar aqui, pessoal, para mostrar para vocês, ó. É o número 111 daquela série que eu fiz no passado. Esse vídeo eu acho que é de 2020, 21. É segundo semestre de 2020, com certeza, tá? IPCA 35 a 4,95 compensa vender? Tá? A minha resposta foi o seguinte: depende do teu objetivo. Óbvio, se você comprou para aposentadoria, não compensa. Se você comprou para dar uma especulada, boa sorte, né? Mas você vai ficar sem os títulos, você vai ter que vender e vai ter que ficar sem os títulos. E outra coisa que eu falei também naquele vídeo, que eu continuo tendo a absoluta mesma opinião, é: nenhuma outra renda fixa me faria minha cabeça, né? Me faria investir naquela época. Graças a Deus, né? Hoje em dia eu digo a mesma coisa, tá? Não. Se a taxa amanhã cair para 5%, eu vou me desfazer de algum título? Claro que não. E alguma outra renda fixa compensaria debenture, CRI, CRA, sei lá, tantas siglas aí que inventam? Nenhuma, tá? Agora, eu falei uma coisa ali que é o seguinte, que eu não acreditava que a taxa iria subir demais, muito além dos 5%. E, de novo, né, não diga nunca beberei dessa água, né? Esse é o ditado, né? E aquilo ali, e eu disse assim, tinha que acontecer muita coisa ruim para que a taxa voltasse a níveis muito mais altos do que 5%, e foi exatamente o que aconteceu, né? Porque como a gente estava ali na época, no segundo semestre de 2020, a gente ainda não tinha sofrido a inflação de 21, que veio acima dos 10% aqui no país. Nós não tínhamos tido viradas populistas de alguns governos, né, que aconteceram. Nós não tínhamos tudo que aconteceu depois, com inflação do dólar, né, com aumento da taxa lá no Federal Reserve, que influenciou o mundo inteiro, que meio que sugou a liquidez do mundo, né? A bolsa ficou patinando o tempo todo, o dólar disparou nesse meio tempo. Então, a minha... Como é que é? Esse vídeo, da qual lição a respeito do tesouro? Não, a lição é a seguinte, eu acho que não é tanto a respeito do tesouro, talvez seja a respeito da postura do investidor. Não tenha crenças muito rígidas. Não, isso é o inimigo do investidor, pessoal. Isso eu posso falar aqui com um exemplo de público, né? Porque eu falei isso lá em 2020, que eu achava muito difícil, tinha que acontecer muita coisa ruim, e aconteceu. E aconteceu, né? Então é isso, não tenha modelos muito rígidos, não se apegue muito a crenças, né? Como eu estava fazendo naquela época, porque... Mas também é uma coisa extremamente criticável o que eu falei. Até que não, pessoal, porque vamos dar uma reduzida aqui, só deixa eu ajeitar isso aqui. Aqui, eu estava falando do IPCA 35 e estava falando em resgate. E eu estava nessa parte do gráfico aqui, tá? Nessa parte que estava meio duvidosa. Que a gente tinha tido um pico em março de 2020, com a eclosão do problema sanitário global. Lembram que eu falava assim? Mas assim, pessoal, basicamente eu não mudo a minha visão. Eu acho que quem comprou com o objetivo de aposentadoria continua com o título, e quem queria especular e vendeu, bom, boa sorte. O que acabou acontecendo? Quanto que era? Aí você pode dizer o seguinte: Natan, mas olha aqui, ó, o título ficou ali de... Quanto que estava ali? R$ 1.800, R$ 1.900 para 2.200. Ele rendeu 15%, quando muito. Se pegar alguma janela aí, pode ser que ele tenha rendido entre 10% e 20% e tal, que pode não ter sido um número tão maravilhoso. Mas o meu argumento é o seguinte, pessoal: quem ficou especulando e tal, boa sorte para quem faz, né?
Mas assim, ó, quem comprou para aposentadoria aqui, isso é julho de 2020, quanto que era o VNA na época? E tá preocupado, né? Por quê? Porque pagou R$2.000 no título e hoje o título tá 2.200, rendeu só 10% em 5 anos. Pessoal, a gente tem que olhar o VNA. O VNA saiu de 3.400, 3.500 para 4.400. E o que tu vai receber no vencimento é o VNA. Então, pessoal, temos um lag aí. Como a taxa subiu muito, o título não acompanhou o valor nominal atualizado. Essa que é a verdade. Por isso que ele ficou parado, meio que andando de lado, aqui, ó. Que você pode dizer que com oscilações, ele está desde 2019 na casa dos R$2.000. É verdade? É verdade. Com oscilações, ele está nessa casa. Mas o que tu vai atingir lá no fim cresceu demais nesse prazo. E aí quem já está investido é que vai ter o acúmulo total. Olha só, temos aqui uma provocação intelectual interessante. Eu não tenho muito o que falar, assim, mas eu tenho também uma ideia para citar aqui. Ó, o Tesouro Direto com essas alterações me parece como subir uma escada indefinidamente, mas nunca chega ao fim. Tá difícil, viu? Tá difícil para todo mundo, Alisson, mas veja, você tá com a sensação de que a escada não termina nunca. Eu acho isso ótimo, pessoal, porque uma das grandes críticas que alguns, não são todos, tá? Alguns investidores de renda variável fazem à renda fixa é que a renda fixa acaba. Ela tem uma data para acabar. E justamente esse é o ponto que eu mais gosto. Por quê? Porque quando tu tem o término da coisa, tu tem ali o contrato executado e cumprido. E acabou, né? Mas o sentimento de quem, ó, eu sinto com essas alterações que parece uma escada que nunca chega ao fim. Então, isso aqui contradiz bastante a questão da renda fixa ter o limite. Ela tem um limite. Não me interpretem mal. Ela tem um limite. Mas você sempre tem oportunidade de esticar um prazo aqui, no outro título ali, né? De mesmo o Renda Mais já tem a promessa de que ele vai ser renovado a cada 5 anos e quando sair o 30 começar a pagar, eles vão lançar o próximo prazo, que vai ser o 70. Então, eu acho que a gente, como investidor, é bom que seja assim, sem limite, né? E que a gente tenha pequenas porções ao longo do tempo com limite. Por quê? Porque essas pequenas porções com limite, a gente vai receber a taxa inteira e vai seguir adiante. Claro, não tão curtas quanto 3 anos, como alguns prazos do Tesouro Selic. Não, aí é curto demais, né? Mas ali, 10 anos, 15 anos, 20 anos, em que tu tenhas algumas trocas ao longo da vida, eu acho que é super, super salutar e vai fazer bem não só para os teus investimentos, como para a gestão da dívida pública. Perguntão, com a revisão dos tesouros IPCAs com mais de 6 anos feita a cada 5, dá para afirmar que no início de 30 teremos IPCA 40 e 50? Vamos dar uma pensada. É claro que o que eu estou falando aqui é puro chute, tá? Mas assim, hoje nós temos um IPCA curto que vence em 4 anos, nós temos um IPCA médio que vence em 15 anos, que já é médio longo, né? IPCA longo, 2 IPCAs longos. Um que vence em 15 anos e outro que vence em 25 anos, que é o IPCA 40 e o 50, respectivamente. A gente pode ter isso em 29, né? Se o 40 continuar no rol até lá, a gente teria então um IPCA de 11 anos. E no comecinho de 30. Mas quando ele seria trocado, talvez nós teríamos no rol o 35
um de 15 anos 45 e um de 25 anos 55 principal. Talvez 2030 seja a data em que apareça o IPCA 55 principal, para fazer parzinho ali com o IPCA com juros 55, tá? Mas isso tudo é um enorme de um chute. Eu espero passar raspando aí na trave, pelo menos. Nathan, você poderia esclarecer se os Renda Mais 30 e 35 também sairão do rol de títulos antes do final de 30 e 35? Olha, pessoal, o que eu posso dizer é o compromisso público do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional se comprometeu a manter esses títulos até um mês antes na verdade, foi assim, ó, até a véspera do primeiro pagamento, e depois eles mudaram para um mês antes, tá? O que vamos combinar que não faz a menor diferença, né? Porque você poderia, então, até dezembro do ano pré-vencimento, então até dezembro de 29 você poderia comprar Renda Mais 30. Então, e eu acho que isso vai acontecer. Olha, pessoal, o Educa 26, que vai começar a pagar em 11 meses, que a gente está falando de janeiro do ano que vem, pode ser investido agora, pode ser comprado. Então eu acho que eles vão manter esse título até o dia 15 de dezembro de 25, né? Então eu acho que sim, eu acho que o Tesouro vai cumprir, tá? Para quem começou a investir na semana passada, tem o maior foco em IPCA com juros, comprou um título do 55 e aportou 500 no 45. O que fazer nesse cenário de troca de títulos no Tesouro? Seria interessante reinvestir esses títulos citados no 60 e no IPCA 50? Não, os que você investiu, deixa lá. Mas os aportes novos, se você tiver esses prazos aí, eu acho que essas duas escolhas são espetaculares, sinceramente. Tanto o 60 com juros, imagina, pessoal, você com 60 com juros você garante por 35 anos um cupom de juros corrigido pela inflação e o patrimônio também corrigido pela inflação, né? O problema é que o patrimônio paga imposto de renda lá no fim. Isso é um problema. Mas como é que você consegue corrigir isso? Reinvestindo por 2 anos, que coincidentemente é o período de entrar na melhora líquida do imposto de renda. E depois é só alegria mesmo. Então, eu acho um título bárbaro. E os 50, olha, os 50 com 5 anos a mais de prazo, veio 30% mais barato que o IPCA 45. Estava girando na casa de 1.000 o IPCA 45, o 50 gira na casa de 700. Então é uns 25, 30% mais barato, o que é um espetáculo. Se você tiver os 5 anos a mais, é tudo de bom, né? Então eu acho que são duas excelentes escolhas. Vamos ver aqui, pessoal. Tem pessoas físicas. Esse comentário é desse vídeo aqui, do vídeo dos títulos novos de 2025, né? Um vídeo aí que felizmente teve uma boa audiência. Muito obrigado. Daí vamos ver. O Rafael costuma ter boas contribuições aqui, mas eu realmente não entendi essa pergunta. Aliás, não entendi se é pergunta ou se é uma não sei. Ó, tem pessoas físicas, mas aí estamos falando de altos volumes que compram as NTNBs com juros através da tesouraria dos bancos. Parece um comentário mais pro vídeo dos leilões, né? Os títulos ficam em nome do investidor custodiado na Selic. Por ser Selic, não há taxa B3, até R$10.000, né? E a melhor vantagem tem inúmeros prazos do IPCA 25 até 60. Então você está dizendo que o Tesouro IPCA é mais interessante do que o Selic porque ele tem uma diversidade maior de prazos. Bom, isso eu concordo. Se eu tivesse bala na agulha, eu faria o mesmo. O que faria? Porque no caso dos títulos novos, eu não comentei ações, né? Quando eu comento ações de terceiros é no vídeo dos leilões, que eu comento o que os institucionais fazem e o que o Tesouro coloca para vender, né?
Mas se eu tivesse na agulha, bala na agulha, eu faria o mesmo. Não sei se você está se referindo a um vídeo em que eu mostrei que os institucionais compraram bastante tesouro IPCA. Talvez seja isso, 12 dias atrás. Inclusive, considero fazer isso bem no futuro quando transformar IPCA principal em IPCA com juros, que também é uma ideia de muitos investidores. E a minha dica aqui para vocês que pensam em trocar o IPCA principal por IPCA com juros, com todas essas trocas aí que o Tesouro está fazendo, ele está quase que nos forçando a fazer isso em momentos diferentes, o que é bom, pessoal, o que é bom. Não é bom ter todo o patrimônio num único dia, que é o vencimento, para fazer a troca. Não é bom isso. Por quê? Porque você vai estar concentrando tudo numa única taxa, num único momento. E se essa taxa for IPCA mais um? Né? Muito bem. Como acompanhar agora os valores de taxa e preço desses títulos que saíram do rol? É na tabela de resgate. É fácil. Você tem aqui nos preços e taxas. Vamos aqui, ó. Você clica aqui, ó, no resgatar, e aí tem todo o rol de títulos. E na verdade, como o mercado cuida, trata esses títulos daqui para frente? Eles estão dentro da curva. E a curva ela tem muitas negociações em vários vértices. Eu tenho que recuperar uma matéria que eu vi, pessoal, citando que tem negócios com títulos públicos brasileiros no mercado secundário. Isso aí não é leilão, não é, é secundário, na ordem de 10 bilhões por dia. 10 bilhões de reais por dia. Então imagina, pessoal, é muita coisa, tá? Mas eu tenho que achar a fonte em que isso foi publicado. Mas imagina, pessoal, é muita coisa. Então, não se preocupem com os prazos de vocês, tá? Se vocês têm os títulos, é perfeito continuar com eles, que tá tudo certo, porque eles continuam sendo submetidos à curva de juros. Faz por gentileza um resumo do pré-fixado 26. Peguei ele na taxa de 10,26. Será que vai dar bom? Eu acho que sim, não tem por que não, né? 10,26. Você vai estar aí se tem que ver quando é que você comprou, né? Você disse a taxa, mas não disse quando. Se você comprou e a inflação média girou em 5%, você vai ter provavelmente IPCA mais 5,2 no bruto, o que é bom, não é ruim. É bom. Agora, por exemplo, como o prefixado está vencendo esse ano, a gente pode olhar facilmente aqui o quanto que ele ainda vai render até o fim do ano. Você comprou ele a 10,2, né? Então, por exemplo, ele está a 886 no resgate e vai a 1.000, certo? Então, para os 886 chegarem a 1.000, quantos por cento eles precisam aumentar? Olha, eles precisam aumentar 12,8 ao ano, não. Do dia 17 de fevereiro até o dia 1º de janeiro de 26, tá? Então ele ainda tem uma boa gordurinha aí para render, tá? E é capaz de ficar aí na casa do IPCA mais 5 aproximadamente. Eu acho que é um bom resultado. Não é o melhor possível, não é melhor do que os títulos atuais, mas é um bom resultado. Por isso que a gente tem que investir sempre, pessoal. A gente tem que investir sempre e tem que diversificar entre títulos diferentes no Tesouro Direto e tem que ter a maioria dos títulos em Tesouro IPCA. A posição maior tem que ser Tesouro IPCA. Quando a inflação prega surpresa, a gente tá protegido, né? Aqui até que a inflação não foi tão assustadora. E vai dar bom sim, vai dar bom. Não vejo maiores problemas não.
Então, pessoal, 25 minutos de vídeo. Muitíssimo obrigado aí por todas as perguntas. Se sua pergunta ainda não apareceu, repete ela no vídeo mais recente, que a gente vai tentar responder aí. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.